Opa, hoje é quarta-feira, dia 26 de junho de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, o ano do podcast, Dashboard Act, adesivo musical e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Falei pra vocês do passaporte, mas fui dar uma olhada pra ver se o CPF tava em dia, fui ali na Justiça Eleitoral, ver se tá tudo direitinho, e continua na Receita Federal pra você consultar o CPF, aquele aviso de que o site não é seguro, que as informações trafegadas não são privadas, que não reconhece o certificado, e anos isso, né? Depois eu vou tentar entender por quê. E aí, nesse processo, teve aquelas validações, né, pra saber se eu não era um robô, os captchas, que num primeiro momento a gente ensinou eles a lerem, né? A gente dizia quais eram as letras, o que estava escrito. Depois a gente ensinou eles a lerem os números das casas. E agora a gente está ensinando eles a dirigirem, né? Tem que dizer carro, hidrante, ponte. E é sempre engraçado sinal, onde é que tem os semáforos. E aí não encaixa naquele quadradinho. Aí sempre fica na dúvida, né? Peraí, não, coloca esse quadradinho a mais, coloca esse quadradinho, não vai dar errado. E dessa vez apareceu uma faixa de pedestre, só que não tinha faixa de pedestre. Só tinha uma faixa lá escrito stop. Eu falei, pô, não tem faixa aqui, vamos pra próxima. Ele falou, não, tá errado. Aí eu tive que dizer que o stop era uma faixa de pedestre, tive que ensinar errado. Aí depois tem a rebelião das máquinas, pô, esse cara aqui me ensinou errado por causa disso. E outra imagem que eu achei super curiosa era de bicicleta, pra você dizer onde que tinha bicicleta, e tinha uma bicicleta em cima de um carro. Tipo aquelas imagens do carro que foi multado passando pelo Pardal, multado por excesso de velocidade, só que ele tava em cima do guincho. Achei curiosíssimo. E vale sempre lembrar, né, eu costumo dizer, tem que ter um bom médico, um bom mecânico e um bom advogado. Em tempos de internet, a gente vai aprender a lidar com a internet, mas em tempo aí dos comentários, não só os comentários, quantidade de golpes que a gente tem hoje, vazamento de informações, phishing, cartões de crédito, precisa de um advogado para saber como é que você coleta essas provas. Basta só print, tem que fazer vídeo, o que faz com essas provas, faz BO, não faz BO, tem as delegacias de crime cibernético, como é que faz, como é que não faz, né? Como é que abre o processo. Advogado de confiança hoje mais necessário que nunca. Notícias. Cocatec. E a coisa mais importante é que sim, de fato, 2019 é o ano do podcast. Seu Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, tá com um podcast. Na verdade, tecnicamente, aquela galera do feed não é um podcast, é mais um canal no YouTube, mas é numa vibe de podcast. Não tem vídeo propriamente tal, é só uma imagem fixa. Aparece a onda desenhada, o waveform, em tempos de popularidade de live no Facebook. Bacana a gente também ter um podcast, é chamado de podcast, bem provável que vá para um feed, apareça em algum feed em algum momento. E podcast, como vamos chamar mídia livre, acaba permitindo essa comunicação direta sem passar por um veículo de imprensa. Uma coisa triste que aconteceu foi a primeira morte por patinete em Nashville. 7 empresas cuidando de patinete na cidade e, obviamente, patinetes foram banidos. A pessoa com patinete virou, não olhou pro carro que estava vindo e o carro acabou atropelando. Ia acontecer, era só uma questão de tempo. Por mais que você tenha política pública, por mais que você tenha segurança, ia acabar acontecendo, ia ser um momento de revisão da política pública. É exatamente isso que está acontecendo. Foi o que aconteceu com os carros autônomos, demorou mais porque tinha o maior controle, e assim a gente vai indo misturando os riscos, os ganhos, as perdas, os custos, os ônus e os bônus. Também nos Estados Unidos, Baltimore, tá desde maio com... não rola multa, não tá rolando multa, sequestraram os dados, tem desde o ano passado sofrendo ataques, agora conseguiram pegaram, dentre outras coisas, na parte de trânsito. E uma coisa curiosa que eu achei. Hoje é praticamente domínio público que cigarro faz mal, mas os cigarros eletrônicos acabam sendo aceitos de alguma maneira, até como uma forma de superar o vício, mas já estão começando a ir em cima desses cigarros eletrônicos. São Francisco está sendo a primeira a banir os cigarros eletrônicos. Na verdade, todos os produtos associados ao tabaco, inclusive cigarros eletrônicos, esse tabaco com sabor que vem fazendo bastante sucesso entre os jovens do Trump. E uma
falha reportada mês passado no macOS explorando o Gatekeeper, permitindo que aplicativos não autorizados fossem executados, já está sendo explorados. 4 casos de exploração pela galera do Edward. É motivo para colocar antivírus? Ainda não, mas você tem que ser aquele usuário educado. Não vai sair instalando coisa de uma fonte que você não conheça. E torrent é uma fonte que você não conhece. Falando de Apple, pintou uma patente onde você tem uma câmera na pulseira. Tecnicamente é uma coisa que vai acontecer. É uma coisa de tempo, bateria, tamanho, tecnologia. Tem o problema de tela do Apple Watch, que é pequenininho. Imagina um FaceTime. Você vai ver um negócio minúsculo como tecnologia. Tem que ser explorado. A questão é a usabilidade. Resolver o problema da usabilidade. Ah, Coca, mas ninguém vai querer usar uma câmera. Sim, vai. A gente dá um jeito pra isso. Tem até câmera voadora, por que a gente não vai usar, a gente não vai dar um uso pra uma câmera no pulso? Falando de patentes, a Intel tá fazendo um leilão pra passar todo o seu portfólio de smartphone, né, já que não vai encarar o 5G, pegar todas as patentes, todas as propriedades intelectuais e colocar pra jogo. Provavelmente a Apple deve pegar alguma coisinha aí dessas patentes, dessas propriedades. Ainda nessa seara, a Apple confirmou que comprou a Drive.ai de direção autônoma, tinha 4 anos de existência. Na verdade, fez aquele acqui-hire, né? Tá fazendo uma contratação, tinha 90 funcionários. Então, pulseirinha com câmera no relógio, segura um pouco. 5G também segura um pouco, mas né, o carro tá toda. Falando de bateria, a Nokia tá com uma proposta de bateria de nanotubo de carbono, também não vai acontecer agora, dando tudo certo, ainda tem uns 3, 4 anos, mas você consegue, no mesmo espaço, colocar mais carga, fazer com que a reação química seja mais segura, mais estável. Mas explode, né? Aquele saco, né? Aquele que fica estufado, aquilo dali, entre aspas, é a bateria explodindo. E deixa eu registrar também que teve atualização no Pages, Numbers, Keynote. Pages, confesso, não uso, mas o Keynote uso bastante. Numbers eu também uso nas minhas planilhas pessoais, né? Nas minhas planilhas com privacidade. A Asus, nessa terça-feira, mostrou os notebooks que ela já tinha anunciado lá fora, estão chegando aqui no Brasil. Aquele bacana com 2 telas. Na verdade, uma tela e uma super touch bar. Você tem o Zen Pro, que tem no trackpad uma tela, não é o caso, é telão mesmo, são 2 telas. A maior é 15 polegadas, a menorzinha acaba virando 14 polegadas e todas as duas 4K. Monstrão em todos os sentidos, ainda não tem preço, vai ter pré-venda mês que vem. Os demais modelos têm preço, o Zen Pro 15, 25 mil talquês. O de 14 polegadas, 15 mil talquês. O ZenBook 14, mais padrãozão, a gente pode chamar de carro-chefe, tá saindo por pouco menos de 6 mil talquês. Vai ter promoção nessa quarta-feira, vai sair por menos de 5 mil, vai sair quase pelo preço do mais básico, o Asus F570, 4.800 talquês. E ainda tem o VivoBook de 15 polegadas por 3.800. Rodam Intel, rodam Windows. A Xiaomi falou sobre a treta de não ter homologação. Tem uma miguelada, falou, então, a gente tá fazendo aqui o processo de homologação diretamente com a Anatel. Todos os produtos já passaram pelo processo de homologação da bateria pelos laboratórios, que não é a Anatel, são laboratórios certificados juntos à Anatel, que acaba sendo a mesma coisa. A certificação da Anatel é feita por laboratórios de terceiros que só entregam o certificado que é apresentado para a Anatel. Então deu aquela miguelada e falou, pô, de repente aqui algum dos nossos parceiros pegaram alguns dos produtos que estão em processo de homologação e colocaram para venda indevidamente. Deixa eu analisar aqui, era para estar só em demonstração, mas talvez tenha sido vendido, deixa eu ver. Miguelada, mas na prática não vai pegar nada. No máximo, o pior dos casos, uma multinha e pronto. Também tá rolando um papinho que a Samsung tá preparando um segundo telefone dobrável, dessa vez a lá StarTAC, a lá Razer, de flip, não mais no estilo de caderno, bloco, de caderneta. Eu gosto mais desse. Eu acho que esse tem mais chance de sucesso. Eu acho que eu preferiria um iPhone menor do que um iPhone em tamanho normal que eventualmente eu pudesse expandir. De Google, colocando no Google Drive pro G Suite o acesso offline no browser, versão web, poder usar sem conexão, né? PDF, imagem, os arquivos do Office. Google tá pegando um pedacinho de Toronto, no Canadá, fazendo um processo de renovação. Hoje tem armazéns, tá renovando a área, que vai ser onde vai ter a futura sede do Google e tá querendo usar como um modelo, como uma referência de uma cidade repaginada, de uma cidade conectada, de uma cidade inteligente, uma mini cidade inteligente. E de YouTube, ele descobriu que desmonetizar os vídeos não é punição suficiente. Você tem um conteúdo que, né, dá uma escorregada, precisa punir, vamos desmonetizar. Acaba que não acontece nada, primeiro porque cada vez mais eles vêm, alô trocadilho, cada vez mais eles vêm rendendo menos, existem outras maneiras de monetização, então é aquele ponto onde a grana já não dói mais. Aqui mesmo no Brasil, você já deve ter visto algum canal reclamando de
monetização, e ainda assim o canal tá lá, de boa. Estaria melhor se tivesse a grana, mas na prática não muda muita coisa. Falando de redes sociais, ontem comentei que tava chegando letra de música do Deezer no Instagram. Pois é, curiosamente ou não, agora tá chegando o Spotify com musiquinha padrão no Stories, no Facebook. O modelo que a gente já tem lá nos Estados Unidos. Já tá disponível para todo mundo, tá sendo liberado aos pouquinhos, mas a princípio já tá disponível para todo mundo. É um adesivo, aparece como música dentro, né? Você faz os Stories, aí tem os adesivos, vai ter música. Se preparem para uma enxurrada de stories musicais. O Instagram falou que não tem política de deepfake, não tá olhando para isso por hora. Vai ter que olhar, uma hora vai ter que olhar. Na verdade, já tá até olhando. Aqui, né, ainda não tá no ponto de falar, deixa a coisa, né? Facebook, lembra que tinha ordem pro Facebook /WhatsApp fornecer dados e não tava fornecendo dados, aí tinha multa chegou a 2 bilhões de tal case? Pois é, agora caiu, tá 23 milhões, de 2 bi para 23 milhões, muita grana pra mim, muita grana pra você, mas, né, pro Facebook não pegou nada. Estados Unidos tá com uma proposta de obrigar que as redes sociais mostrem o valor do dado, mostrem quanto que elas ganham vendendo os dados. Então, sabe esses seus dados aqui que você tem aqui na rede comigo? Então, tô ganhando 50 dinheiros, 100 dinheiros por mês. Uma maneira de conscientizar que os dados não são gratuitos, né? O Dashboard Act. O Instagram, mais uma vez, falou, olha, a gente não escuta os seus áudios. Se você fala alguma coisa, né, e aparece um anúncio, não é exatamente uma coincidência, porque a gente sabe os seus interesses, a gente sabe o que você andou vendo, talvez você até nem lembre, mas a gente sabe e por isso que oferece um anúncio. Aquele modelo em vigor aqui no Brasil de ter mais informações sobre os anúncios políticos tá expandindo pro mundo. Já tava aqui no Brasil, acho que tava também na Índia, se esparramando. No México, o Walmart tá aceitando você fazer os pedidos, fazer as compras pelo WhatsApp. Banco Central Europeu. Ô, Facebook, fala mais aí da Libra, quero mais detalhes desse negócio. Bitcoin continua bacana, virou 11 mil Trumps. Entretanto, porém, todavia, falei que no longo prazo, até 2020, até quando vier a Libra, o terreno tá extremamente favorável. No curto prazo, é esperado que ele dê uma voltinha. Por quê? Porque você vai ver os contratos futuros, a galera tá vendida e a galera não vai perder dinheiro. Então, espera que o preço do Bitcoin vai baixar. Quem já brincou com opções sabe muito bem o que significa esse movimento. A FedEx tá falando, pô, Estados Unidos, eu faço aqui o meu transportinho e vocês estão querendo que eu aplique a lei, né? Não aceitando um telefone da Huawei. Não tem nada a ver com isso. Obviamente que tem, você não pode transportar itens que são proibidos, mas tá fazendo seu jogo. Não chega a ser necessariamente mais um player de fintech, mas a Rappi tá oferecendo agora um cartão pré-pago. De novo, mirando nos desbancarizados, tem a vantagem dos entregadores Rappi, já um pezinho ali nos motoboys. O Mercado Livre também tá com um novo cartão de crédito sem anuidade. Já tinha cartão de crédito, mas agora é via Itaú, subiu de alguma maneira de nível. Vai ter umas promoçõezinhas, aqueles 10% de desconto, um fretezinho grátis. Nubank agora vai permitir que você transfira dinheiro por número de telefone sem precisar do número da conta, de CPF. Aquele QR Code, se você der uma espiada ali, você tem o número da conta, você tem o CPF. Se você for agora lá nas opções de conta, você vai ter como mostrar compartilhar os contatos e assim, pelo número de telefone, sabe quem é quem, pode fazer a transferência, facilita o processo. Vale lembrar que o WhatsApp, né, o identificador é o número de telefone. O C6 fez uma coisa bem bacana. Ele tá com um tag de carro para pedágio. Hoje você tem 3 grandes players. Você tem o maior de todos, o Sem Parar / Via Fácil. Você tem o Connect Car, que é do Itaú junto do Ipiranga, por isso tem algumas promoções. Você vai pagar aí uns 20, 25 reais no Sem Parar. Connect Car deve estar ali uns 20, 22, talvez, pouquinho mais barato. Tá em promoção para quem é cliente Itaú, tá saindo por uns 15, 13 reais, dependendo da cidade, parque instalado é mais ou menos o mesmo, acaba economizando uma grana. Tem outro menorzinho que é o Mova Mais, e agora o C6 tá com esse tag gratuito, você não paga anuidade por hora, não tem o estacionamento, é só para pedágio, mas ainda assim interessante. Você passou no pedágio, ele debita da sua conta corrente ou então do cartão de crédito C6, essa espécie de débito automático até interessante para movimentar a conta, mas isso não é uma iniciativa totalmente C6. Na verdade, é um quarto player que tá chegando, que é o Green Go, ou Green Pass, alguma coisa assim, que é da mesma galera que criou o Connect Car. Conhecem do riscado, conhecem os caminhos, dá para imaginar esse tag C6 / Green Go com o mesmo punch de um Conecta Car. De Microsoft, no OneDrive, tá testando uma pasta protegida para você acessar o que tem nessa pasta. Vai ter criptografia, você vai ter que usar
lá autenticação biométrica, chega para todo mundo até o final do ano. É um cofre, um personal vault. Se você acha que o teu Windows 10 está demorando para desligar, pode ser porque tem um pendrive conectado. Descobriram um bug. Se tiver um USB-C conectado, fica mais lento para desligar. E para finalizar, Airbnb tá com o Airbnb Lux, atender esse padrão de alto luxo. Já comentei aqui que tem empresas que estão se especializando em oferecer imóveis pro Airbnb. Não tá mais aquela coisa proprietário roots falando com o cliente diretamente através do Airbnb. Tá virando, né, um conglomeradinho. O Fotolog, que tinha morrido, morreu de novo. Morreu ali em 2015, aí voltou em 2018 e agora morreu de novo. Tinha especialista em 5G preocupado pela frequência de operação do 5G, que isso fosse interferir nas frequências dos satélites lá nos Estados Unidos de meteorologia, de previsão do tempo, mas o GSMA, né, que faz esse zelo, essa homologação, falou que não vai ter interferência, não tem como prejudicar a previsão do tempo. E por último, o Battle Royale de Mario. Nintendo foi lá, bateu na porta, e aí teve uma atualização, não se chama mais Mario Royale, não tem mais... Fez aquele genericão, agora se chama DCMA Royale, né, por causa dos direitos autorais, a lei dos direitos autorais dos Estados Unidos, mas ficou genericão, mas a jogabilidade tá a mesma. E assim, descobrindo que o próximo feriado em dia útil, só em novembro, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã, tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.